Olá, eu sou Sérgio Everton e começa agora o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista. Mais de 6 milhões e meio de brasileiros sofrem com algum tipo de problema de visão. O mais perigoso deles é o glaucoma. O projeto de lei do deputado Gilmacy Santos, do PRB, institui a campanha de prevenção e também de combate a diversas doenças que podem levar à cegueira. Segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. A cegueira pode ser reversível ou irreversível. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que 75% dos casos de cegueira no mundo são tratáveis ou preveníveis. Mauro Silva dos Santos perdeu a visão aos 11 anos de idade. Ele nos conta agora como isso aconteceu. Nasci com um problema chamado glaucoma congênito. Até os meus 11 anos de idade eu tive uma noção do que era enxergar. Eu era considerado baixa visão, mas o suficiente para eu assistir TV, para eu escrever, fazer tudo normal, como as pessoas normais faziam. E aí dos 10 para os 11 anos de idade eu fui perdendo a visão, tive que passar para o Braille, os médicos disseram que não tinha mais jeito, que era um problema irreversível. E então eu me revoltei muito no início, foi muito revoltante, mas daí eu fui indicado para a Associação de Assistência aos Cegos, a SAC, o Instituto dos Cegos, lá em Fortaleza. Foi onde eu me alfabetizei no Braille, até competi pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O fato de muitas doenças relacionadas à visão não apresentarem sintomas só prova a situação, pois algumas são descobertas quando já estão em estágio bastante avançado e de difícil regressão, como por exemplo o glaucoma, maior causa de cegueira no mundo. As mais frequentes são degeneração macular relacionada à idade, catarata, glaucoma. O glaucoma está relacionado, simploriamente falando, com o aumento da pressão do olho. É diferente da pressão do corpo, é a pressão intraocular. Mede-se a pressão e vai se tratar com medicamentos, com colírio. Por isso que, se você tiver as condições, você trata a pessoa e ela não vai levar essa cegueira. Pode ser evitado da seguinte forma: se você tiver médicos, hospitais, a pessoa iria até esses lugares, faria a consulta, daria-se o diagnóstico e se instituiria o tratamento. O presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais, fala sobre o trabalho realizado pela instituição e da inserção no mercado de trabalho. Nós já temos experiências de sucesso em várias empresas, de pessoas que passaram por aqui, estão hoje empregadas e desempenhando suas funções de trabalho como qualquer outro profissional. A Lei de Prevenção de Combate às Diversas Espécies de Cegueira já existe na cidade de São Paulo. O deputado Gilmacy Santos, do PRB, quer torná-la estadual, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças que podem levar à cegueira. Nós entendemos ali que havia necessidade de a gente fazer um projeto para atingir todo o estado. Haja vista que o número de pessoas que hoje têm problema visual não é pequeno, a gente imagina que às vezes não é tão alarmante, mas é. Então, através dessa conversa, até com pessoas ligadas ao setor, que nós decidimos fazer esse projeto para conscientizar as pessoas e assim, conscientizando, a gente poder ajudar e evitar que mais pessoas venham a ter problema no futuro. Você sabe o que é zoster? Pouco conhecida, a doença provoca muita dor e, se não tratada corretamente, pode ter graves sequelas. Projeto de lei do deputado Edmir Chedid, do Democratas, em análise aqui no Parlamento Paulista, quer instituir uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. Parecia uma alergia na pele, mas junto veio a dor intensa. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na região do pescoço, uma dor muito forte. E depois de uns 2 dias apareceram algumas lesões na região do peito, bolinhas, só de um lado. Parecia uma alergia. Foi assim que Débora resolveu procurar um médico e veio o diagnóstico: herpes zoster. Geralmente é fácil diagnosticar porque aparece só de um lado, tem bolhas, o paciente sente dor naquele lado, as bolhas elas seguem um caminho, então é fácil diagnosticar, mas em mim não foi tão fácil, engraçado. Então eu primeiro achei que fosse uma alergia, porque estava numa região
porque eu tinha outras lesões, então eu achei que tivesse sido alguma alergia. Mas depois, com a dor, porque a dor não estava aqui, estava atrás, né? Aí eu saquei. A infecção, que não é contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. Bem diferente da herpes tipo 1, a mais comum, que aparece geralmente nas mucosas, como a boca. É uma doença que compromete tanto o nervo quanto a pele. É uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, o próprio dermatologista, olhando as lesões, ele já consegue fazer o diagnóstico. E o grande problema do herpes zoster é a dor, porque mesmo após a melhora do quadro clínico, o paciente pode persistir com dor crônica. Por isso que o ideal, o paciente que tiver herpes zoster, é realizar o tratamento dentro de 3 dias, já ser iniciado esse tratamento, para evitar que ocorra essa sequela. Além dessa sequela, ocorre as sequelas oculares, que pode ser irreversível, e também pode ocorrer também a paralisia facial. No tratamento a gente utiliza medicações antivirais, tá bom? E a gente consegue encurtar o tempo de duração da doença e com isso também diminuir a chance de sequela que pode ser levada por causa do herpes zoster também. A doença ataca 1 a cada 3 pessoas. No Brasil são registrados cerca de 10 mil casos por ano. A gente apresenta uma vacina atualmente já disponível no Brasil, que deve ser tomada a partir dos 50 anos de idade em dose única. Então hoje em dia a gente já tem uma forma de prevenção do herpes zoster, que é uma doença infelizmente ainda muito desconhecida pela população e que acomete muitos idosos. Então, como a gente tem um envelhecimento muito grande da população brasileira que vem ocorrendo, é uma doença que cada vez está se tornando mais frequente aí na nossa prática diária. Os altos índices entre os idosos são um alerta para a população. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, elaborou um projeto de lei que propõe uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. E o que nós desejamos com esse projeto de lei? Que o governo do estado possa fazer uma conscientização de 1 semana por ano, para que todos os municípios possam ter conhecimento, as pessoas, em rádio, televisão, internet, portal do governo, todos os meios de comunicação. Isso pode ajudar muito as pessoas na prevenção e na cura dessa doença. Conhecer a doença pode fazer toda a diferença, já que o diagnóstico precoce previne maiores danos à saúde. É uma doença comum, mas ainda pouco conhecida. Por isso a importância de divulgar um pouco mais sobre a doença, exatamente para você ter um pouco mais de consciência o que é, como que funciona, o que deve ser feito, o tratamento e se evitar principalmente as sequelas. Síndrome do ovário policístico, as causas e o tratamento, assunto do nosso próximo bloco, hein? Espero vocês. Até lá. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei, um panorama dos temas em discussão aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, o assunto agora é a síndrome do ovário policístico, um mal que afeta entre 5% e 10% das mulheres em idade fértil, segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. O projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, quer dedicar uma semana para conscientizar sobre as causas e também o tratamento desta doença. Os sintomas aparecem na fase da puberdade. A universitária Nicole descobriu que tinha um problema aos 15 anos de idade. Nicole, o que você sentiu? Bom, eu percebi que a minha menstruação começou a vir de 60 em 60 dias, ou até mais do que isso. E também eu comecei a sentir muitas dores. Então, antes da minha menstruação, coisa que eu não sentia antes, eu comecei a sentir cólicas muito fortes que me faziam parar de exercer qualquer atividade que eu estivesse fazendo para tentar fazer passar aquela dor. Então isso me chamou bastante atenção e fez com que eu procurasse o médico depois de uns 4 meses que eu comecei a sentir esses sintomas. Logo no primeiro mês ainda tem aquela adaptação do corpo em relação ao hormônio, mas com uns 2 meses eu já percebi que já estava tudo regularizado. Nicole desconhece casos como o seu na família, mas é provável que tenha recebido uma herança genética. A síndrome dos ovários policísticos une fatores hereditários e ambientais que alteram a produção hormonal, explica essa especialista do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Já se conhece alguns genes relacionados à síndrome do ovário policístico, mas ela é muito influenciada por fatores ambientais, tanto de exposição daquele feto durante o pré-natal,
quanto fatores do nosso dia a dia, como solventes, o BPA, que é utilizado no plástico, né? Herbicidas, a poluição do dia a dia e a obesidade. A formação de cistos nos ovários, em conjunto com outros sintomas, ajudam a detectar a síndrome. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome ampla que engloba dois critérios dos 3 seguidos de acordo com Rotterdam, né? Que é você ter ovários policísticos ao ultrassom, ou seja, você tem um ovário de tamanho aumentado, com imagens de mais de 10 folículos na sua periferia, como se fosse um terço, um rosário na periferia. A paciente ter sinais de hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, que leva, por exemplo, ao aumento de acne, aumento da pilificação, aumento da oleosidade da pele. E ela ter ciclos menstruais irregulares, que caracteriza a anovulação. Então, se a paciente tiver 2 desses 3 critérios, ela já se engloba dentro da síndrome do ovário policístico. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pretende informar as mulheres sobre o que é a doença, os riscos envolvidos e as formas de tratamento. Para isso, seria criada uma semana estadual de conscientização no calendário paulista. Eu acho importante que para as pessoas terem consciência e poderem procurar também um médico assim que elas sentirem os sintomas e desconfiarem que pode se tratar dessa doença. A síndrome dos ovários policísticos pode ser prevenida com uma dieta leve, combinada com exercícios físicos. E o tratamento vai depender se a mulher quer engravidar ou não. Se a mulher não quer engravidar, o melhor tratamento são o uso de anticoncepcionais, que vão ajudar a regular o ciclo. Anticoncepcionais que tenham progesteronas antiandrogênicas, o que é isso? Que tenham progesteronas que não estimulem o aumento dos hormônios masculinos, né? Isso vai fazer com que ela regule os seus ciclos menstruais, que diminua o risco de câncer de endométrio, que diminua o câncer de útero. E aí você tem que tratar também os outros fatores. Então, se ela é obesa, você tem que estimular exercício físico, estimular dieta. Se ela tem um aumento da insulina, que é o hormônio que vai ajudar a entrada de glicose na célula. Se ela tem esse aumento, você pode dar um hipoglicemiante, que é uma medicação que vai ajudar a diminuir essa insulina, com isso diminuir o risco de síndrome metabólica. E no caso da paciente que quer engravidar, você pode induzir a ovulação com indutores de ovulação, ou por boca, ou via oral, ou as medicações injetáveis, que aí já tem que ser acompanhado por um profissional especializado em reprodução humana, né? O seu filho já reclamou de dores nas costas causadas pelo peso da mochila lotada de livros e cadernos? O projeto de lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, prevê a instalação obrigatória de armários na rede escolar paulista para guardar o material. O objetivo é preservar e proteger a saúde dos alunos nas fases pré-escolar e do ensino fundamental, devido ao peso excessivo das mochilas carregadas nas costas, principalmente para aqueles que ainda estão com as condições físicas em formação. Isso pode ocasionar problemas sérios na coluna, além da dor e das consequências, dependendo, dói no bolso também. É incômodo para o seu filho, além da falta de paciência da criança com o tratamento. Você leva muita coisa na mochila? Às vezes sim, às vezes não. É? E quando tá muito pesada, você sente alguma dor no corpo? Assim no ombro? É, só aqui, um pouquinho. É? E nas costas. Um pouquinho no meio. Você usa mochila? Uso. Você é a de carrinho ou a das costas? Carrinho. Por que você não usa a das costas? Ai, porque das costas dói muito pra mim. Quando eu usei, eu fiquei com dor nas costas. A de costas dói muito as costas. É? Você já sentiu muita dor? Já. Uma vez eu tava carregando pra ir pra escola e aí ficou com uma dor nas costas aqui. Você usa mochila nas costas, Raquel? Não, Por quê? por causa que ganhei minhas costas. Já sentiu dor nas costas? Sim, E que mochila que você anda agora? De carrinho? sim. Por que você usa de carrinho? Porque meus pais falaram que como eu uso muito material, eu não posso usar a de costas. Mas por quê? Porque a minha mochila às vezes fica muito pesada. Essa escola dispõe de armários onde os alunos podem guardar livros, cadernos e outros materiais. Para os que frequentam o período integral, todos têm direito. Eu utilizo esse armário aqui para o meu material e para algumas coisas que eu não posso levar para casa. Meu ombro fica doendo às vezes. É. Por quê? Por causa do peso? É. Porque às vezes eu levo muito material na mochila e
Agora eu tenho um armário, que o tio Luiz deixou eu ter armário para colocar minhas coisas dentro para eu não levar muito peso na mochila. Eu guardo algumas coisas que eu não uso muito, para a mochila não ficar muito peso. Aí hoje eu guardei um livro do ano passado, minha pasta, meu dicionário, e eu fiz um papelzinho com todas as matérias de todo dia, para mim nunca esquecer. Até o 5º ano, eles podem deixar seu material nos armários dos professores. Não temos como evitar que isso não aconteça, até porque cada um tem uma forma de lidar, de acreditar. Então, a gente orienta, né? Nós, como educadores, e o Vital Brasil tem essa preocupação. Mas aí também, principalmente com os maiores, fica a critério deles. A orientação é dada, indicamos, sugerimos que eles utilizem. Aqueles que são realmente bem organizados não carregam tanto peso. Agora, o aluno que não organiza o seu material diariamente, prefere deixar tudo dentro da mochila, aí o peso é bem grande mesmo. Eu acredito que tem que se pensar, né, aí dentro desse projeto, a questão de como organizar esse espaço físico, né? Porque você tem 1000 alunos, se for em tese que todos utilizem o armário, que tenham 1000 armários. E aí, como que fica essa questão, né, do espaço? Então, essa também acho que é uma preocupação que todos têm que ter. Fomos a uma clínica médica procurar um profissional, um especialista em ortopedia, para falar dos problemas causados pelo uso indevido da mochila nas costas das crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não pode passar de 10% do peso da criança. A criança que desde a primeira infância vai à escola fazendo uso de mochila com peso já considerável, sendo que esse peso nós não podemos passar de 10% do peso corporal da criança, certamente ela vai trazer problemas. Então nós devemos orientar os pais, os professores, as autoridades, que isso a longo prazo vai trazer problema. As mochilas, normalmente elas têm 2 alças. Essas alças deverão ser usadas dos 2 lados, porque senão ela vai ficar apenas com o peso em um dos ombros, causando problemas de lateralidade da coluna, levando mais cedo ou mais tarde a esse desvio de lateralidade chamado escoliose. Além da escoliose, ela poderá ter uma hiperlordose, ou seja, a coluna é levada para frente, como aqui nós estamos vendo, havendo um aumento de volume ao nível das nádegas, o bumbum mais arrebitado, digamos assim. Outro que nós podemos encontrar é a hipercifose, que a criança também poderá desenvolver essa deformidade, que é levada para frente, formando, olhando de perfil a criança, nós vamos ver que ela está ficando, entre aspas, corcunda. E o excesso de peso poderá fazer com que as vértebras, que são ósseas, comprimam os discos, que são mais macios, seriam, digamos assim, os amortecedores da nossa coluna. Ao comprimir aqui, o disco poderá deslocar-se e comprimir a raiz do nervo ciático, dando uma protusão discal, dando dor, irradiação para a perna, etc. É um projeto interessante, sabemos que ele é possível de ser realizado porque as escolas têm condições de ter um armário. Antigamente, na minha época, era assim. O meu material escolar de muitas pessoas ficavam na escola. Então, eu dou exemplo, eu tenho um neto e às vezes eu vou levar ele na escola, eu não aguento pegar a mochila dele. Mas eu tenho condições, levo meu neto, às vezes, ou meu filho, leva, ele vai de carro. Mas e aquelas mães que a criança tem que andar quilômetros para chegar na escola carregando uma mochila nas costas? Que não é, às vezes tem rodinha, mas na maioria das vezes não tem, porque a pessoa não tem condição. E é um peso tremendo nas costas daquela criança. Então, o projeto visa isso, você acabar com isso. A criança deixa o material na escola
num armário da escola e no dia que ela vai na aula ela usa aquele material que ela só vai usar lá na escola. Aquele que ela tem necessidade de levar para casa para fazer a lição, que é o seu caderno, um livro ou outro, não pesa, então não tem problema. Evita até o gasto com mochila. Então esse é o objetivo. Incentivar a produção da agricultura familiar. Como? É o que vamos ver no próximo bloco. Aguarde só um instantinho, volto já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Está em discussão aqui no Parlamento Paulista a proposta do deputado Teonílio Barba, do PT, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultura familiar para a rede Bom Prato, do governo de São Paulo. Comida boa e barata, muito barata. O Bom Prato, o Programa de Segurança Alimentar do governo do estado de São Paulo, foi criado em 2000. O objetivo sempre foi o mesmo: oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. Aqui no Bom Prato da Zona Norte, na Brasilândia, são servidas 1.100 refeições por dia. E quem cuida de tudo isso é a Simone, que é nutricionista. 1.100 refeições. O que o povo daqui come? Arroz, feijão e mais o quê? Sim, nós servimos além do arroz e feijão, nós também temos um mini pão. Aí acompanha do prato principal, que é sempre variado, né? Uma ave ou uma carne, ou alguns embutidos também que é permitido. Uma guarnição também, que temos além de purês, nós temos legumes, além de sobremesa, que é uma fruta ou um doce, e um suco também. E à vontade, farinha de mandioca para quem gosta. Para quem gosta. Vocês têm um prato com mais calorias e o outro com menos calorias. Tem também isso? Tem gente que come mais, tem gente que come menos, né? Sim, isso, exatamente. Nós temos dois tipos. A refeição são 1.200 calorias, em que nós servimos, né, para as pessoas. E temos a bandeja laranja, de cor laranja, que é para poder diferenciar para quem come mais, e uma bandeja bege para quem come menos a porção, que seria a meia porção. Tem café da manhã? Temos café da manhã também aqui. Que nós servimos uma bebida, a bebida quente, ou sempre o café com leite, ou um leite com chocolate, ou um iogurte às vezes. Também temos o pão com algum tipo de recheio, varia entre requeijão, margarina e frios, e uma fruta também. São 50 unidades em todo o estado, 22 na capital, 8 na Grande São Paulo, 5 no litoral e 15 no interior. Hoje foi dia de arroz, feijão, carne, salada e purê de mandioca. Tudo fresco e bem estocado. Produtos que vêm de grandes distribuidores. Parte do alimentos secos, né, que nós temos, nós já vem a mercadoria quinzenalmente. São arroz, farinhas, feijão, né? Então nós temos 40 quilos de feijão diariamente, feijão carioca. E varia no feijão preto com dia de feijoada aqui. 90 quilos de arroz, né? Então, isso para armazenar todo dia, isso é diariamente. Aí minhas compras são quinzenalmente. Em alguns produtos secos nós fazemos cotações, tem algumas empresas, então com a variação de preço já é feito antecipadamente, né? E quinzenalmente nós fazemos esses pedidos. O importante para vocês é qualidade e o preço. Sim. Sem isso, Bom Prato não existe, é isso? Sim, sim, temos que agregar isso, né? Tem que ter a qualidade, manter os padrões exigidos pela secretaria, né? E também atrás de preços. Tem que manter o padrão, né? Então nós temos que verificar esse nosso outro lado. Contra desperdício, né? Algumas outras coisas que a gente pode controlar, descartáveis, limpeza, que é o que eu tento fazer para evitar de mexer nos alimentos. Então a gente tenta controlar mais essas outras partes. 40% dos alimentos consumidos pela população brasileira vem da agricultura familiar. São quase 14 milhões de pessoas que têm nesta atividade praticamente seu único meio de sobrevivência. Pensando nisso, o projeto de lei 359 de 2016 prevê a compra de alimentos vindos da agricultura familiar para a rede Bom Prato do governo. O projeto ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas se for aprovado, todo mundo sai ganhando. Isso ainda tem que ser abordado, né? É um caso a se pensar nos restaurantes do Bom Prato, mas hoje em dia, com a alimentação saudável, a população querendo, acho que isso pode ser sim que nos ajude bastante, né? Bom, quem já ficou insatisfeito com o atendimento dado a seu cachorro ou gato e sempre pensa que deveria ter levado o bichinho a um pet shop que mostrasse bem em tempo real o que estavam fazendo com ele? Pois é, um projeto de lei do deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do PRB, em discussão aqui na Assembleia, prevê a prestação obrigatória desse serviço em todas as lojas que cuidam dos animais.
Quem tem animal de estimação sabe que a ida ao pet shop faz parte da vida do seu melhor amigo. Vacina, veterinário, brinquedinhos e banho. Tudo do bom e do melhor para eles. O problema é quando a ida ao pet se torna um pesadelo. Mas como saber o que acontece por lá quando você não está? Você acha que tendo uma câmera para monitorar o seu trabalho te atrapalha ou é indiferente? Não, é indiferente. Não me atrapalha em nada porque é um modo de eu estar mostrando meu serviço para o cliente. Se os clientes começarem a acompanhar o seu trabalho de casa, tudo bem se eles vierem reclamar? Eu vi que você não deu muita atenção para o meu cachorro. Não, não tem isso. Eu dou atenção para todos. Sim, para mim não tem problema. Para o cliente vai ser mais uma comodidade para ele estar vendo o seu animalzinho, como ele é tratado aqui. Muito bem tratado, por sinal, pelas minhas funcionárias aí, que já tem anos de experiência aí. Falando no sentido financeiro, vai ser algum ônus para você? Assim, você vai ter que gastar mais dinheiro? É caro isso daí ou... Olha, eu já fiz esse investimento por uma questão de segurança, então eu não vou ter mais nenhum custo em cima disso. Vai ser só disponibilizar uma senha de acesso para o meu cliente. Projeto de lei do deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor, prevê que todas as pet shops tenham câmeras para que os clientes acompanhem em tempo real o que está acontecendo com seu animalzinho de estimação. O projeto ainda fala sobre o tempo de duração do banco de imagens. O programa Projetos de Lei de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu vou esperar vocês. Até lá.